Bom, pessoal, nos últimos vídeos a gente viu a formalização do que é computável. Vimos que muitas vezes a gente então usa a formalização de funções recursivas parciais. Funções recursivas parciais são funções computáveis. Muitas vezes a gente fala simplesmente funções recursivas. E nesse vídeo a gente vai ver isso em termos de linguagens, como que isso funciona de linguagens, e mostrar o que são, então, linguagens recursivas e mostrar alguma linguagem não recursiva. Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Bom, a gente vai dizer, então, que uma linguagem recursiva, ou então é decidível, né? Linguagem decidível, eu só posso decidir se ela está na linguagem ou não através de uma função computável. Então, se essa função aqui, a função características da linguagem, é uma função recursiva parcial, eu digo que a linguagem é recursiva ou que a linguagem é decidível. Ok? Então, com isso, a gente pode provar o primeiro teoremazinho. Se ela é recursiva, então o complemento de ela é recursiva. Como é que eu provo isso? Eu sei que funções recursivas que são funções recursivas parciais é a mesma coisa que aquelas implementadas com while, né? Na verdade, a partir de agora, eu não vou me limitar muito à nossa linguagem while. Está vendo que eu estou escrevendo aqui return em vez daquele output, estou botando um menos com expressão, porque a gente sabe que qualquer linguagem de alto nível pode ser, nós que somos de computação sabemos que essas linguagens podem ser compiladas para a linguagem while. Então a gente vai usar aqui qualquer coisa que seja C-like, Java-like, que a gente precisar, a gente vai colocar aqui. Então, como é que eu implemento a função característica de L barra? Eu só calculo a função característica de L por 1 menos esse valor. Se for da 0, dá 1, se for da 1, dá 0. Tá? Então funciona. Eu sei implementar a função característica de L barra. Então, uma coisa que a gente pode pensar é qual a quantidade que existe de funções recursivas. Se a função recursiva ela é escrita através de uma máquina de Turing, ou através de um programa em while, ou através de um programa em C, ou através de um lambda-termo, tudo isso aqui são strings, né? Depois a gente vai ver mais para frente como representar uma máquina de Turing como string, mas o lambda-termo, o programa while, o programa em C já são strings, e a quantidade de strings pode ser vista como um número, o string pode ser visto como um número na base tamanho do meu alfabeto. E, portanto, a quantidade de strings é igual à quantidade de naturais, é uma quantidade enumerável. Como uma função recursiva é escrita como um string, a quantidade de funções recursivas tem que ser enumerável. Só que a quantidade de funções, a gente sabe, né, que a quantidade de funções ele é o quê? A quantidade de linguagens que existe, estamos falando de linguagem. Então, a quantidade de linguagens que existe a linguagem é um conjunto de strings. Então, é um elemento conjunto das partes de sigma estrela. Ora, a gente sabe lá da teoria dos conjuntos que é a quantidade das partes. Se esse cara aqui tem a mesma quantidade que os naturais, a quantidade de partes naturais, eles possuem Aleph0 elementos. A parte naturais, 2 elevado a F0. Né? Então é maior. A quantidade de linguagens é não enumerável. Então, a quantidade de linguagens é não enumerável, mas a quantidade de programas é enumerável. Logo, a quantidade de linguagens recursivas é enumerável. Então, existem linguagens não recursivas, né? Já que existem muito mais linguagens do que linguagens recursivas. Bom, isso é um bom argumento, só que muito mais importante a gente exibir uma, né? Então, vamos exibir uma. Vamos primeiro exibir uma como função e depois como linguagem. Né? Considerar essa função aqui. Para PD, eu passo um programa como string e passo um dado. Ele dá 1 se P aplicado a D para e 0 caso contrário.
Vamos supor que esse para PD seja recursivo, então seja implementado pela linguagem while. Então eu vou chamar essa função diagonal. Se existe essa função para PD, eu posso implementar essa função diagonal, que é se para P aplicada a P eu entro em loop, se não, eu retorno 1. E aí isso gera uma contradição, porque quando eu pergunto se diagonal aplicada a diagonal para, se ele para é porque ele entrou por aqui. Então esse cara aqui para diagonal aplicada a diagonal retornou 0, dizendo que não para. Por outro lado, se ele não para é porque ele entrou no loop aqui. Mas aí a para de diagonal retorna que para. Então, ou seja, se ele não para, ele para, e se ele para, ele não para. É uma contradição. Portanto, esse programa aqui não existe. Ok? O problema, essa função para PD não pode ser implementada por um programa. Esse programa não existe. Isso em termos de linguagem, eu posso colocar ele assim, ó. P $T, separando aqui para ficar com um string. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem não recursiva, porque supõe que ela seja recursiva, então a função característica dela é recursiva. Então eu poderia implementar a função para PD da seguinte forma: eu concateno P com D, P $D, jogo na função característica e ela me retornaria. Se existisse esse programa, eu teria um programa aqui que me retorna 1 ou 0, conforme P aplicada a D para ou não. Ok? Então essa função característica não é recursiva, logo essa linguagem aqui não é recursiva. Bom, temos aí o nosso primeiro exemplo de linguagem não recursiva. Exemplo concreto. Bom, outra variação desse problema é o seguinte: considera a função que eu tenho, o P, mas o P não recebe dados, né? O P é um programa que não recebe dados. Agora, suponha que esse programa, essa teste para P, é recursivo. Olha, eu podia implementar para PD da seguinte forma: vamos considerar esse programa que edita P, que ele pega o P de X e gera com ele, ele substitui o parâmetro pela atribuição, o X recebe D. Isso aqui ele gera um programa que não tem parâmetros. Eu poderia resolver para PD da seguinte forma: eu pergunto se para e jogo como parâmetro edita P, passando o dado D. Eu posso fazer isso aqui antes e depois jogar para. E a para recebe esse outro programa aqui, que é um programa que não tem parâmetros, e me diz se para ou não. Aí eu sei se para P aplicada a D ou não. Logo, o para P sem parâmetros também é uma variação que existe, também não é recursivo. Tem várias variações do problema da parada. Vamos ver outras variações. Para todo. Ó, vai dar 1 se para todo dado D P aplicado a D para, e 0 caso contrário. Eu também posso brincar com a edição. Nesse caso eu vou fazer aqui: se x é igual a D, retorna P de x, se não, retorna 0. Aí eu pergunto: para todo edita PD? Repara que se parar em todos, tem que parar no x é igual a D. Ele vai parar em todos somente se ele parar no x é igual a D. Por quê? Porque nos outros eu já sei que ele para. Então a única maneira de parar em todos é parar no x é igual a D. E se não parar no x é igual a D, não para em todos. Então, usando para todo, passando esse outro programa, eu edito esse outro programa aqui em tempo de execução, obtenho esse outro programa aqui, passo para todo. Ó, eu sei se para PD ou não. Logo, para todo, P não é recursivo. Ok? Eu posso fazer essa brincadeira de edição também com máquinas de Turing, etc. Aqui, em termos de programa, dá para entender melhor. Assim como para todo, eu tenho para algum, né? Então, para algum P. Se parar em algum P, se em algum D, eu digo que para algum de P é verdadeiro. Então, eu faço também a mesma edição, só que eu faço aqui eu entro em loop. Então, em vez de eu parar sempre aqui eu entro em loop. Então, se x é igual
se x é igual a d, eu retorno p de x. É a mesma coisa, senão entra em loop. Agora eu pergunto, para algum e passo esse outro programa aqui, edita pd. Olha, ele não para em nenhum ponto. Se ele para em algum, é porque ele para no x igual a d. Então ele para em algum, somente se ele para no x igual a d. Logo, eu posso implementar o para pd, passando para algum e editando o meu p de forma que, passando o d que eu recebi como parâmetro, obtendo esse programa aqui. Logo, para algum não é recursivo. Você usar programas como dados implica que você pode fazer esse tipo de manipulação. Né? Você pode, e essa edição pode ser feita, se eu enxergar isso aqui como um número, eu sei fazer também esse tipo de cálculo para gerar esse outro número aqui. Ok? Vamos ver um outro problema aqui, muito útil, que é o problema da otimização. Mais um exemplo. Ó. Suponha que eu tenho um programa que otimiza P, me dá o menor programa para algum critério estático, por exemplo, menor tamanho. Otimiza P, me dá o menor programa que faz a mesma coisa que P. Ora, então eu posso resolver o problema. Se isso aqui fosse possível fazer, eu poderia resolver o problema da parada. Como? Eu vou retornar o otimiza P. Eu sei qual é o menor programa que entra em loop. Tá? Eu sei que é o menor programa que entra em loop é o for. Eu pergunto otimiza P. O for, ou se ele for o for é que ele não para. Se ele não for o for é que ele para, porque ele tem que retornar o menor que faz a mesma coisa. Ok? Então, otimiza P não é recursivo, é impossível, não é computável, é impossível implementar essa função em um computador. Quando a gente fala que existe otimizador de código no compilador, na verdade é um melhorador de código. Né? E se vocês forem perguntar, mas isso é só por causa do loop? Em um certo sentido, sim. Se você pegar uma região de código que não tenha nenhum desvio, eu não desvio, eu executo os comandos sequencialmente, não tenho desvios, ou seja, se eu não tenho desvio, eu não posso voltar para trás, não posso ter loop, nem abrindo as partes, etc. Então eu posso otimizar. É o chamado bloco básico. Muitos compiladores trabalham com otimizações em blocos básicos. Mas mesmo isso, existem heurísticas para fazer de forma eficiente, porque o problema, mesmo em um bloco básico, é NP completo, problema de otimização. Então é lento. Então os compiladores mesmo que otimizam em blocos básicos, eles usam heurísticas para isso. Como exercício, fica para vocês mostrar que implementar esse predicado aí equivalente P1, P2, onde eu passo dois programas e digo se eles fazem a mesma coisa sobre todos os dados, isso não é recursivo, isso não pode ser implementado pelo computador. Ok? No próximo vídeo nós vamos fazer uma coisa bem parecida com essa que fizemos aqui, mas com máquinas de Turing, tentando botar um pouco a linguagem que normalmente se vê nos livros. Mas eu preferia apresentar primeiro com programas porque fica mais fácil entender. Ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.